de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os vestidos de Deus estão aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus estão aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Amém. Pai dos amados, amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez reunidos, novamente juntos, que Jesus Cristo pode. Somos gratos ao Pai de amor pelo cuidado que teve cada um de nós. Somos gratos quando nós olhamos para a cruz de Cristo e encontramos nele um lugar de refúgio, de fortaleza. E como diz a palavra, meu irmão, que Deus amou este mundo de uma tal maneira que enviou o teu único filho para naquela cruz pagar o preço. E diz a palavra, meu irmão, que todo aquele que nele crê e o confessa, lhe deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você que neste momento está aqui nos acompanhando, nos ouvindo, que você possa ter esse desejo no teu coração. O Senhor te convida, te chama, fala, olha, deixa eu fazer morada na tua vida.
Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Mas uma coisa nós podemos dizer: abre o seu coração para Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai de amor, neste momento, para nós consagrarmos a Ti, Pai, mais uma vez, Pai. Mas um Cristo pode, na Tua presença, Pai Santo. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Porque o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho, Papai, tem sido, Senhor, fiel e verdadeiro, Pai, em nossos corações, Senhor. E não há nenhum outro lugar, Pai, que podemos encontrar um lugar de paz, senão na Tua presença, Senhor. Abençoa a vida, Pai, do pastor Sandro, do nosso irmão presbítero Ailton, Pai, a minha vida, Pai, nossos irmãos, Pai, que estão aqui, Pai, na parte técnica, nosso irmão Rafael, irmã Nayara, irmã Camila, Pai, a irmã Alessandra, meu Pai de amor, irmã Kátia, meu Pai querido, o irmão Rubens, o irmão Robson, Papai, todos quantos têm levantado, Papai, e têm colocado como instrumento para o louvor do Teu nome, Papai. Do que nós te pedimos, Pai, que onde chegar, Pai, a transmissão, Pai, deste programa, Pai, seja pela rádio, seja pelo YouTube, Papai, que ele seja, Pai, uma semente plantada por Ti, Papai. E nós cremos, Pai, que o Senhor trará o crescimento, Papai. Papai, liberta, cura, salva, prepara os corações, porque muito em breve, Papai, nós ouvimos a voz do Teu Filho amado, do Senhor Jesus, nas nuvens, nos chamando para viver com Ele, para a eternidade, no reino dEle, Papai querido, Papai de amor. Abençoa assim, Pai, esta gravação de programa, Pai, mas este Cristo pode, Papai, em nome do Senhor Jesus, Papai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória, glória. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na Tua unção, mais o Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração
igreja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida tua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, estendeu a mão, veio pra me salvar. Glória a Deus. Foi Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho de Deus, oh Jesus, um carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Sei, tudo estava perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz.
Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh Jesus, Nazareno, oh Jesus, Filho de Deus, oh Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amados irmãos, hoje o Senhor preparou este momento para que a nossa amada irmã Salete e o seu esposo, o pastor Silvano, testificássemos do amor, da grandeza e principalmente do cuidado do Pai. Amém? Salete? Pai do Cruz. Amém. Chegou o grande dia. Na verdade, eu sempre fugi, né, assim, de dar meu testemunho. Tinha uma palavra para mim, assim, que você precisa dessa testemunha. Eu fui fugindo. Mas, né, para tudo tem o seu tempo determinado, como diz a palavra, né? E eu vou começar, tipo assim, como eu estava assistindo o Cristo Pode da semana passada com a missionária Beth, e eu achei interessante uma coisa que ela falou, que assim, a gente vai vivendo milagres, né, a cada dia. Então não tem como contar uma coisa só. Né? E assim, eu vou tentar dividir assim, em algumas partes, né, o que eu vivi, para que se tenha uma interpretação, um entendimento melhor, né, posso assim dizer, porque eu vivi milagres, eu vivi cura, libertação, então eu preciso compartilhar, né, com os irmãos, assim, e tipo, eu nasci numa época que era normal, assim, as mães terem seus filhos em casa, né? Eu acho que a maioria das pessoas que tem a minha idade, aproximadamente por aí, mais de 40, 50 anos, tiveram essa experiência, né? E assim, eu comecei a ter milagres no meu nascimento. A minha mãe estava grávida e chegou a hora do parto, e ela me contava que no momento que ela começou a sentir as dores de parto, e chamaram a parteira para poder ajudar, que as parteiras que auxiliavam, né? E assim, ela começou a ter cãibra junto das dores, né? Eu não tive parto normal, mas as pessoas que falam que quando parto normal, né, sente as dores e a mulher precisa fazer força, a minha mãe não podia fazer força porque ela sentia cãibra que vinha junto com as dores, era cãibras nas pernas e nos braços, e ela não conseguia, né? Tipo assim, eu não conseguia nascer. E lá no Nordeste tem assim, tem um pessoal da igreja que as pessoas falam que é comissão de ciclo de oração, né? Comissão de visita. E naquela agonia que a minha mãe estava ali, essa comissão é assim, as mulheres, elas saem para fazer visita, elas vão para a igreja orar, elas saem para fazer visita, né? E tipo assim, saem meio que aleatoriamente, vão para uma casa e tal. E bateram lá na casa da minha mãe, né, dos meus pais. Na hora que minha mãe estava lá na agonia, lá que eu não conseguia nascer. E, tipo assim, as irmãs levantaram um clamor, e depois desse clamor, a minha mãe fala que, tipo assim, ela ficou sabendo que alguém tinha feito uma obra de macumbaria para ela morrer de parto, e falou que caiu do telhado, da casa de telha, e caiu uma lagartixa enorme, com um furo na barriga, assim, depois que eu nasci. E foi toda aquela situação ali, ela entendeu que Deus tinha dado livramento, e depois que as irmãs oraram, eu nasci, né, que fizeram aquele clamor, o Senhor teve misericórdia e, tipo assim, estendeu as mãos e ali já começou, né, eu viver milagres. Quando eu estava na minha infância, ainda não lembro exatamente a idade, né, mas ainda lembro de algumas crises que eu tive, de vezes que eu cheguei a desmaiar, porque eu tinha uma hérnia umbilical que era grande, que tinha que operar.
Mas assim, estavam vendo aí dessa situação aí para operar, mas era tanto quanto demorado, e um dia eu tive uma crise muito forte, e ali foi um momento de fé da minha mãe, né? Minha mãe tinha o hábito de usar vasos assim, com água, ela colocava flores, né? E para decorar a casa, colocava flores e tal. E um dia eu tive uma crise que eu fiquei muito ruim mesmo, e quando eu voltei, ela desmaiei, ela chegou, pegou aquela água assim, uma coisa meio louca, né? Café é uma coisa meio louca. Ela pegou aquela água lá, colocou num copo assim, tava tudo muito sujo, né? Resto de flores ali. Ela falou assim: beba 3 goles dessa água em nome de Jesus. Eu olhei para aquela água lá, eu lembro ainda, mandou tomar, né? Em nome de Jesus, virei a água. E assim, tomei aqueles 3 goles da forma que ela mandou, e quando eu tomei, já pus para fora, né? E nunca mais eu tive crise, não precisei operar nem nada, porque assim, não foi um momento de fé dela, né? Aquilo que ela clamava, falava assim: toma isso aqui em nome de Jesus. Eu tomei, e graças a Deus nunca precisei fazer cirurgia. Eu tinha até uma preocupação, para ser sincera, assim, que a gente é meio... A gente é falho. Eu pensava assim: quando eu casar, que eu tiver filhos, eu acho que quando minha barriga estiver grande, assim, aquela hernia pode voltar, mas nunca voltou, né? Nunca, graças a Deus. E nem vai voltar. E eu fui vivendo milagres, né? Aos 12 para 13 anos, eu conheci o Evangelho. E fiquei na igreja até 15 anos, né? E na adolescência, assim, acabei saindo, né? O adolescente acaba jovem, acaba se empolgando com as coisas do mundo, e eu saí da igreja. E por mais que eu tivesse vontade, desejo de voltar, eu não tinha forças, porque na verdade você entra numa prisão quando você vai para o mundo, você não tem forças, né? E em meio a isso aí, eu tipo assim, saí da igreja com 15 anos e fiquei fora, né, fugindo, tipo assim, às vezes os irmãos queriam fazer visita, mas eu fugia porque eu não tinha força para voltar, não queria mais entrar nessa fase confusa, né? E aos 19 anos de idade eu conheci a bênção aqui, pastor Silvano. Aí eu conheci o Silvano, mas olha que interessante, o Silvano era católico, né? E ele me leu, algumas vezes eu fui com ele para a igreja católica, eu acho que poucas vezes, né? E quando chegava na igreja, o padre fazia aquele negócio lá, e eu falei para ele assim: não vou vir com você mais para cá, porque eu não sei fazer essas coisas aí, não sirvo para isso não, né? Então eu fui. Agora a gente deixou de ir para a igreja católica. E eu começava a louvar os louvores assim, sabe? Da minha adolescência na igreja e tal, e o Silvano, tipo assim, ele não, eu não sei se a minha voz ele tá com a ele não gostava, mas ele não gostava muito que eu cantava, sabe assim, só que não falava nada, mas tipo, não gostava, né? E eu ficava lá, eu cantava, e às vezes eu chorava, porque tinha uma igreja perto de casa, e eu ficava naquela luta, assim, eu queria voltar, mas aí o Silvano, ele era músico, entendeu? Inclusive, tipo assim, ele passou bastante tempo, né, na música, e eu tinha, assim, a lei me, de certa forma, me impedia de voltar, porque eu não tinha estrutura para ter o marido lá tocando, nos pagodes, não sei o que, eu ficar em casa. Eu não ia para a igreja e ia para lá também, entendeu? Então, nessa confusão toda, se fosse tipo assim, né, no amor, eu até ia para lá e ia para a igreja, mas não era, né, mas enfim. Só que assim, a gente começou, num determinado ponto aí da nossa caminhada, a gente começou a se desentender, porque aquela situação já estava ficando meio chata. Eu, tipo assim, eu ia sempre para os eventos que ele participava, que ele cantava, que ele tocava, mas aqui a gente se desentendia, porque é assim que é no mundo, né, quando a gente não está na direção do Senhor. E nesse meio tempo aí, um dia, o Silvano foi evangelizado lá no serviço dele, e ele, assim, chegou em casa, assim, uma outra pessoa. Ele chegou, o Senhor preparou alguém para evangelizar ele, entendeu? E assim, foi muito lindo o que o Senhor fez na vida dele. E o Silvano chegou e ele falou assim para mim: vamos para a igreja, vamos marcar para ir para a igreja. Ele vinha do serviço, e umas 2, 3 vezes combinou comigo, e eu não fui esperar ele lá onde a gente tinha combinado, né? Só que um dia ele estava tão, assim, com tanta sede, que ele foi sozinho. Ele combinou comigo, eu não fui, ele veio para a igreja sozinho. E eu, tipo assim, passou um pouco da hora dele chegar, né? Falei: nossa, que estranho, não chegou, né? Ainda, e daqui a pouco chegou o Silvano na igreja, assim, tudo sério. Falei Jesus, eu falei assim: onde você estava? Na igreja. Como assim na igreja?
Aí, sabe, assim, batendo Aí eu falei assim, e aí? E aí, eu aceitei Jesus, tipo assim, sabe? Aí daí, mas nessa hora, irmãos, você veja que interessante, eu tinha vontade de voltar para a casa do Senhor, sofria, muitas vezes chorava, mas quando ele chegou em casa já, né, convertido, já tinha aceitado Jesus como Salvador, na verdade, o Silvano, eu penso assim, se Jesus tivesse voltado antes dele para a igreja levantar a mão, ele teria subido, porque ele já estava, assim, tipo assim, já tinha uma mudança, o Senhor já tinha feito algo na vida dele. E ele chegou em casa e eu falei assim, eu fiquei assim, curiosa, né? E aí, eu perdi, na verdade, de estar com ele, porque a conversão dele foi uma coisa linda. Ele saiu da igreja, ele saiu lá, ele levantou e saiu com as mãos levantadas no meio da igreja enorme, sabe, assim, querendo chegar lá e querendo confessar Jesus como Salvador. E eu perdi, né, essa oportunidade, mas o Senhor sabe todas as coisas. Só que quando o Silvano chegou em casa, o pastor Silvano chegou em casa, e eu perguntei para ele, né, onde que estava? Ele falou da igreja. Eu falei, como assim você estava na igreja? Como assim você aceitou? Você não pensa? Tipo assim, naquele momento, né, eu emprestei, não é que eu emprestei, naquele momento o diabo usou a minha boca para tentar atingir ele. E eu falei assim, como assim você foi para a igreja? Como assim você foi crente? Você não pensa? E os nossos amigos, os pagodes final de semana, e não sei o que, tal. Aí ele olhou para mim assim, bem sério, com a autoridade que o Senhor já tinha dado, eu sei o que eu fiz. Aí eu fiquei quieta, né? Só que dali começou a bater sabe assim, um sentimento assim, eu comecei a ficar, agora ele é crente, eu não sou. Tipo assim, se Jesus voltar, ele vai, eu fico, né? Mas não tinha forças para caminhar, né? Aí ele falou assim para mim, ó, amanhã vai ter discipulado, vai ter discipulado, e eu vou do trabalho direto para a igreja, te espero lá. Aí eu, beleza. Mas aí me faltava forças. E ele foi para a igreja, acho que você passou em casa ainda, né? Para eu ir com você, e eu não estava pronta. Eu fiquei lá enrolando, porque me faltava força. Eu ficava meio com medo de ir para a igreja e ele, de repente, não perseverar e ter sido mais uma vez que eu ia para a igreja e ter saído, coisa do tipo, né? Que a gente não pensava na época. Mas o Senhor tinha feito a obra na vida do Silvano. E assim, né? Tem feito com misericórdia a cada dia. Esse irmão ficou firme, foi para o discipulado e tal. Aí, quando estava quase acabando o discipulado, na hora da palavra, eu cheguei com a Gleice lá. E algo me tocou ali, quando o irmão estava passando lá a lição do discipulado, ensinando, né? Então, aí me tocou quando ele falou assim, isso aqui, estávamos no ensino, era sobre o Espírito Santo. Falou assim, isso aqui é para quem é batizado, quem já é batizado, porque quem não é, não sabe. E aquilo me doeu, porque quando eu confessei Jesus como meu Salvador, ainda na minha adolescência, lá com 12, 13 anos, a gente buscava muito, né? O batismo com o Espírito Santo. O Senhor me batizou com o Espírito Santo, aí me batizaram nas águas também. Isso, né? Nessa fase aí da adolescência ainda, quando eu saí da igreja, eu já havia recebido o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo pela misericórdia do Senhor. E naquele mesmo dia eu voltei para o Senhor, ali naquele discipulado, e a gente começou a caminhar, né? Começamos a caminhar com o Senhor. E um dia o Silvano estava orando, ele estava meio... ele levantou para orar, e eu acordei, ele estava na beira da cama orando. Foi uma experiência que eu tive, que eu fiquei, sabe, assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Eu olhava, ele estava de joelho lá orando. Eu fechava os olhos, tinha um homem com a mão se tentando, sabe, pegar ele, como se estivesse com raiva. E ficou aquela coisa, eu fechava os olhos, eu via, tinha essa visão, eu abri os olhos, ele estava orando. E foi assim até que, sabe, eu dormia, na verdade, como se eu tivesse tido um sonho, alguma coisa do tipo, e se tivesse, sabe, assim, saído do corpo. Era uma coisa meio que eu passei por essa experiência uma outra vez. Eu vi o pastor Paulo falando sobre isso, eu passei por essa experiência também, de certa forma. E é uma experiência, assim, um tanto quanto, não vou dizer confusa, mas a gente fica meio um pouquinho sem entender algumas coisas. Mas, enfim, e daí quando eu tive aquele, vou dizer, um sonho, né? Eu saí como se tivesse uma obra de feitiçaria, alguma coisa assim na frente de casa, mas aquilo já estava um sonho, de certa forma, e eu voltei, o Silvano estava orando, enfim. E a gente, né, continuou seguindo para a igreja e tal. Aí quando foi no ano de 2024, né, eu comecei a ficar com problema de saúde, que foi, aí começou,
não, 1924, 1994. Foi nessa época aí. Eu estava com aproximadamente 24 anos e eu comecei a ficar com problema no meu intestino, que eu não sabia o que era. Os médicos suspeitaram de câncer na época, eu fiquei muito mal. Sofri muito, né, durante 7, 8 anos. Eu vim para cá, tipo, a gente veio de Pernambuco para cá e eu fui tentando tratar isso aí, mas os médicos não descobriam o que era exatamente. Não descobriam, e era exame, mais exames, e remédios, mais remédios, e assim o tempo foi passando e eu vivi dias de angústia, porque eu não sabia o que estava acontecendo e não sabia mais como tratar, né? Eu tinha crises e sofria demais. E um dia eu fui fazer um exame, ano de 95, eu acho, 95. Eu fui fazer um exame, tinha que levar acompanhante, né? Tipo assim, uma colonoscopia que hoje é tão tranquilo para fazer, vamos assim dizer. Quando eu fiz foi uma coisa muito assustadora. Tinha tipo assim, um espaço, um banheiro para não sei nem quantas pessoas que estavam ali aguardando fazer aquele exame, né? E eu lembro que eu olhei para aquela situação, a tia do Silvano foi comigo, me acompanhando, eles falaram para levar um monte de roupa, eu levei e tal. Mas quando eu cheguei ali, que eu vi aquela situação, as pessoas brigando para usar um banheiro, tipo assim, eles davam um laxante, né? Que era para poder fazer o exame lá, tipo uns gororó lá que dão aqueles líquidos que a pessoa vai lá usar o banheiro. E quando eu vi aquela situação assim, as pessoas lá chegavam e falavam assim, eu quero usar, não sei o que e tal. E me deram um líquido lá para tomar, com aquele laxante, já vinha de dias de dieta, acho que uns 3 dias que tinha que fazer a dieta. Aí quando me deram aquele negócio lá, eu tomei, mas eu orei. Na verdade, eu fiz uma oração meio egoísta, né? Porque, tipo, eu podia ter orado pelos outros, mas eu só falei assim pro Senhor, vi aquela situação ali, sabe, as pessoas brigando, tipo, sabe, às vezes a sujeira descendo pelas pernas, aquele cheiro horrível naquele lugar. Eu falei assim, Senhor, se aí tem algum filho, algum servo teu, eu usei assim, né, a expressão servo na época, se tem algum servo teu aí, que não clamou o Senhor, o problema dele que está passando por isso, mas eu não vou passar por isso não, Senhor, eu sou teu bem egoísta a oração, mas assim, aquela situação me fez agir daquele jeito, né? Aí depois que passou assim, o caso, eu falei, Senhor, né? Como que a gente mas enfim. Aí tomei aquele líquido lá, né? Virei aquilo lá e fiquei esperando o efeito, né? Tipo, mas eu já tinha orado. E ali foi um momento de fé, sabe? Porque assim, o Senhor, Ele nos ouve. A gente, mesmo na ignorância, muitas vezes, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, né? Aí tomei aquele líquido lá e daí a pouco o pessoal começou a olhar para mim assim, nossa, tem quanto tempo que você tomou esse líquido, esse remédio? Aí, ó, eu tenho uma meia hora. Como assim meia hora? Conversa com a enfermeira. Quando passar a enfermeira aí, conversa com ela, isso não é normal, não. Aí eu comecei a ficar assim, não é normal tomar esse negócio aqui, realmente eu não senti nada, absolutamente nada. Aí a enfermeira veio e eu falei com ela, eu cheguei, moça, ó, eu tomei aqui esse laxante, mas eu não estou sentindo nada. E sim, tive vontade de usar o banheiro. Ela falou, o quê? Vem comigo. Aí me levou para o quarto, mas foi provisão do Senhor, assim. Na verdade, a gente não entende muitas vezes. Ela falou, vem aqui. Aí chegou lá no quarto, tinha uma senhora que estava com aquela bolsa de colonoscopia, né, que deixa na barriga. E só essa senhora lá naquele quarto, um banheiro limpinho, e ela pediu meu braço, aplicou uma injeção, e foi aplicar a injeção. Minutos depois eu estava lá precisando usar o banheiro, e não precisei usar lá fora, não passei nem o meu chão, você entendeu? Tinha um banheiro só para mim, você ouviu a minha oração. Então, né, são tipo assim, experiências que a gente vive com o Senhor, né, a nossa prova de fé, muitas vezes, né, e eu fui caminhando, né. Mas assim, o problema ainda não tinha. Tem quanto tempo? Não dá para falar aqui, porque eu estou falando assim. A gente foi caminhando, né?
Mas, assim, tinha crises que eu ficava muito ruim e, sabe, assim, chegou um momento que eu comecei a ficar meio desanimada, né? Minha alimentação, teve um tempo que eu fiquei comendo, eu tive uma crise que eu fiquei comendo jiló, arroz e peixe, sabe? Porque assim, nada, eu fiquei muito ruim mesmo na época. Então, teve dias que eu cheguei que eu estava tão angustiada, mas tão angustiada que assim, eu orei ao Senhor e falei, eu orei assim, né? O segundo chegou em casa do serviço e eu falei para ele assim, amor, ora por mim. E só me ajoelhei lá e só falei para o pai assim, eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero falar e eu não consigo. Sabe, essa foi a minha oração. Mas se o Senhor não fala, eu sei que a tua palavra não é um amuleto de sorte, né? Para a gente ficar abrindo a Bíblia e ficar tirando a palavra, não sei o que e tal. Mas se o Senhor não falar comigo hoje, Pai, eu não tenho mais força para caminhar. E o Silvano orou por mim, o Silvano e a Gleice, eu me levantei, abri a Bíblia, naquela passagem que fala assim, no ímpeto de indignação, não tirei de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna que compadecerei de ti, sabe aquela passagem? E eu recebi aquele alimento, né? E fui seguindo. Aí a gente veio para cá. Naquela época a gente morou aqui na casa da igreja, você lembra, né, pastor? E ali eu comecei a orar. E a gente tinha um dia de oração por semana, que, né, as irmãs tinha eu, na época a Estela, uma Rosa, assim. E no dia que era o meu dia de orar, eu entrei com assim, um propósito com o Pai. E eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor prepare alguém que se interesse por essa causa, porque assim, era um sofrimento muito grande, irmãos, que eu passava, né? Ele sabe o que eu passava. Então, eu comecei a orar e eu falei para algumas irmãs assim, quando terminou a oração, quando era o meu dia, eu falei assim, irmãs, eu vou ficar orando mais 10 minutos, que eu tenho um propósito que eu coloquei diante do Senhor. E eu, assim, as irmãs que puderem me ajudar, eu agradeço. São só 10 minutos depois da oração. E algumas irmãs ficavam comigo. Ninguém sabia pelo que estava orando, mas estavam ali comigo. E passaram alguns dias depois, né, dessa oração, o Senhor preparou, através da missionária Terezinha, um médico para passar. E eu ficava sempre nessa preocupação, com alguém que se preocupe comigo. Porque o que eu ouvia dos médicos era assim, ó. Não, isso aí você tem que cuidar, porque senão você vai... Tipo assim, no começo eles suspeitavam de câncer, mas depois descobriram que era uma retocolite crônica, né? Porque eles divulgavam crônica, mas o Senhor, ele não tem isso, né? Ele cura. E eles falavam para mim assim, que eu tinha que cuidar, porque, né, que era perigoso, que não sei o quê, fazia vários exames, e era isso. Aí, depois, né, que o Senhor preparou esse médico aí para eu passar, que a missionária Terezinha conseguiu ir lá. E assim, foi uma coisa muito, muito interessante, sabe? Que o médico olhou e ele falou assim para mim, Salete, você é ansiosa. Pegou meu exame, você é ansiosa, porque retocolite, normalmente quem tem a pessoa ansiosa, tem isso aqui e tal. Tá vendo isso aqui é um machucado que estava no braço dele. E falou que era como o meu intestino, que inflamava e tipo assim, né? Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela receitou um medicamento para mim. Aí eu fiz o último exame em 2003, né? Estava aqui na casa da igreja, eu ainda lembro que eu passei meio mal, fui para o hospital. Mas aí, sumiu, para a glória do Senhor, assumiu esse problema. O Senhor me deu vitória, eu sou o homem, né? Porque o Senhor, ele faz como ele quer. Eu precisava passar por isso, provavelmente, e só que, paralelo a isso, a essa enfermidade do intestino, surgiu um problema no coração, né? E eu comecei a ter crises, e ia para o hospital, eu não sabia o que era, e passava mal, ia para o hospital, era socorrida e tal. Aí, um dia, já tinha passado várias vezes para o médico, fazendo tratamento e tal. E o médico falou para mim assim, fiz uns exames lá, levei para ele falou para mim assim, olha aqui, Salete. O médico assim, você pode morrer a qualquer momento. O seu coração chega a falhar 2 batimentos seguidos. Isso é muito perigoso. E eu fui lá, eu tinha até perguntado para ele, doutor, eu posso fazer academia? Que eu queria fazer na época, né? Ele falou, não, se eu te liberar para fazer academia, você morre. Mas, tipo assim, ainda estava vivendo aquele problema do intestino, porque foi antes disso, né, que começou, na verdade, assim, acabou o problema do intestino depois que eu já estava aqui, porque o problema do coração começou lá para 98, né, por aí, não foi?
Primeiro o intestino, depois mas assim, ainda estava tratando, porque o problema do intestino veio sarar, eu estava aqui, já era 2003, né? E comecei a passar mal, né? Ia para o hospital e várias vezes, enfim. Quando eu fiz o exame, que o médico, que os exames mostrou lá o problema no coração, o médico falou para mim que eu podia morrer a qualquer momento, eu entrei em choque, porque assim, o Eliakim estava novinho, a Gleice tinha 7 anos, né, irmão? 7 anos mais ou menos. E foi uma fase da minha vida que foi muito difícil, porque assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande com os meus filhos. Quem me conhece sabe o quanto eu sempre me dediquei muito a eles, assim, sabe? A minha família, né? O misericórdia do Senhor, assim, tem colocado amor no meu coração, e eu sou aquela mãe que sabe, vai para cima e cuida e tudo. Então, isso era uma coisa que me preocupava muito. E eu lembro que uma vez eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, assim, né, que eu queria criar os meus filhos e tal. Mas a nossa fé, às vezes, né, no meio da luta, assim, a gente fica abatido, né? E como eu passava muito mal, era socorrida de vez em quando, né? Um dia eu sentei com a Gleice e falei assim para minha filha: você precisa cuidar do seu irmão, porque a mãe vai morrer e você precisa cuidar do seu irmão, porque assim, eu não tinha mais esperança de melhorar, entendeu? Enquanto eu estava tendo as crises que eu ia para o hospital e tomava medicamento e melhorava um pouco e tal, mas aí depois que eu peguei o diagnóstico lá, né, o médico me deu lá o diagnóstico lá, eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para o Silvano, e o Silvano falou assim: não, minha filha, não aceite isso não. Mas eu estava num momento meio frágil da minha caminhada, já, sabe, meio baqueada. E ele falou: não aceite isso não. Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar com os irmãos, que às vezes no meu momento de fé, mesmo quando eu estava com um problema ainda no intestino, algumas vezes eu orava, no momento que, sabe, despertava a fé, eu começava a orar. E enquanto eu estava sentindo alguma coisa, eu estava lavando a minha louça e eu parava e falava assim, orava e falava assim: eu te rejeito onde você estiver, enfermidade, entre em processo de regressão em nome de Jesus, porque o meu corpo é templo de Deus, morada do Espírito Santo. Eu lembro que eu fazia essa oração. Mas daí, quando surgiu o problema do coração, eu tive aqueles meus momentos, né, tipo, e eu cheguei para a igreja e falei: ó, filha, a mãe não está bem, e provavelmente ela vai morrer, porque assim, né, tem esse problema aí e tal, e você precisa cuidar do seu irmão e cuidar de você. Isso foi uma coisa que me marcou, porque assim, quando eu lembro que eu falei isso para ela, e ela ficou triste, ela ia muitas vezes, depois ela falou para mim assim, ela ia muitas vezes no quarto à noite, para ver se ainda estava viva, né, porque assim, ela ficou preocupada com isso, mas a minha preocupação era assim, ó, seu pai é jovem ainda, né, mas ele trabalha e ele vai casar, provavelmente, futuramente, e você precisa cuidar do seu irmão, porque a minha preocupação é, você precisa cuidar do seu irmão, entendeu? Para que ninguém maltrate, né? Mais ou menos essa coisa de mãe, né, meio... Mas enfim, a gente continuou, né, e para a glória do Senhor, já se passaram o quê? Uns 20 anos por aí, eu estou aqui para a glória do Senhor, né? O coração está firme aqui, o coração está firme aqui, para a glória do Senhor, e começou lá a história da minha coluna. 2010. As etapas, né? Aí a coluna lembro que eu estava trabalhando, né? Na empresa de ônibus lá, e um dia eu já estava sentindo algumas dores, né? Quando eu comecei a trabalhar, e um dia eu subi, entrei lá no ônibus e meu joelho começou a doer. Aí daí já começou, né, aquela coisa do médico, não sei o quê. Aí a lombar doía, e eu chegava no serviço, às vezes precisava pedir remissão, ir para o médico. E nessa, aí fiz uma cirurgia no joelho, aí fiz alguns exames, aí constataram lá 5 hérnias de disco, né, 3 na lombar e 2 na cervical, artrose na cervical, artrose nos joelhos e não sei o que mais. Mas olha só, eu passei um tempo que, sobre isso que eu falei aquele dia no grupo, né, que eu não conseguia sentar numa cadeira dessa. Eu andava com uma almofada que era aqui para as costas, outra para sentar lá. E muitas vezes, aquela coisa que a gente até brincava lá, as almofadas lá, né. Para onde eu ia, era com aquelas almofadas.
sabe, para onde ia, porque eu não conseguia apoiar aqui, eu sentia muita dor. Tive algumas crises também, assim, tive uma crise que eu perdi praticamente, sei lá, quase 100% do movimento do meu braço direito, né? Eu fazia o braço só até aqui, assim, não conseguia nada. Aí tive uma outra crise um dia que eu fui no mercado, se montar em casa lá cortando os tecidos, eu acho, cortando, nem lembro exatamente, e eu tava com, acho que aproximadamente 4 quilos de alguma coisa que eu tinha comprado e para casa, e durante esse percurso aí eu tava, sabe, eu quase que ligava para ele se ele me encontrar, porque eu achava que ia me quebrar tudo, eu sentia tanta dor que andar me causava dor. Aí eu cheguei em casa, aquelas coisas lá bem devagarinho, e fui pro quarto. Eu falei, pronto, agora eu acho que eu não vou conseguir andar, sabe, eu acho que agora já era, porque eu já tinha esse receio antes, por tudo que eu já ouvi dos médicos, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui passar com o ortopedista, e nesse dia o Leco também foi lá para ver o joelho dele, foi para fazer o exame, levar o resultado do exame, né? E foi o Silvano, o Luca, né? A família lá foi me acompanhar, como sempre, né? E quando a médica olhou meus exames, ela fez assim, olha, você não faça nada de serviço de casa, não foi? Isso na frente do meu marido acabou comigo, sabe? Não faça nada, sabe? Não ergo os braços para pendurar roupa, não faço isso, né? Tipo assim, nada. Eu falei, fiquei em choque, né? Falei, doutora, mas em relação a isso aqui e tal, meu joelho e tal, ela falou assim, isso aí, empurra na barriga, depois, né, põe, pronto, né? Não sei o que, e eu, Jesus, como aquilo me deixou muito angustiada. Eu saí de lá, o Léo falou assim, mãe, me perdoa, mãe, eu não sabia que você estava desse jeito, me perdoa por não te ajudar mais, não sei o que e tal. Mas aí, eu tive uns dias muito ruins mesmo, eu achava que eu não ia, eu falava assim pro Senhor, meu Deus, algumas vezes eu até falei para ele, que eu tinha já falado pro Senhor, meu Deus, eu acho que daqui a algum tempo acho que eu não vou conseguir andar, porque com tudo isso, né, toda essa coisa aí ia para fila da oração, algumas vezes eu fui para a oração com dificuldade de ficar em pé lá na frente, porque eu sentia muita dor. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui já, né? Agora me fale, né? Já não estou tendo crises, né? Vou falar para os irmãos assim, existe a patologia, eu ainda tenho as minhas limitações, mas eu creio que o Pai que começou a boa obra vai aperfeiçoar, né? Eu estou caminhando com o Senhor, né? Eu vivo milagres, né? Desde a minha infância, muitos livramentos que o Senhor me deu, muitos livramentos eu vivi. Eu já tive arma apontada na minha cara, sabe? E o Senhor me livrou de tomar um tiro na cara. O Senhor me livrou de tantas coisas, livramentos, coisas que eu vi, coisas que eu não vi. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, né, para encerrar, de uma cura na minha alma, porque eu não podia chegar até aqui, né, e assim, eu contei isso tudo que o Senhor fez, que o Senhor fez e que eu tenho vivido, mas assim, por muito tempo mesmo, eu vivi preso num calabouço, né, como disse o louvor, e assim, eu cresci em uma família que brigava muito, né, que assim, meu pai, ele era administrador do engenho, e ele era muito rígido, assim, era muito, sabe, nos ensinava que a gente tinha que se defender de qualquer jeito, e, sabe, e assim, eu cresci meio, né, vou dizer assim, meio perturbada. E em meio a isso tudo, eu fiquei na igreja, mesmo tendo voltado para o Senhor. Essa é uma parte que mexeu muito comigo. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, você me fala. Uma parte que mexeu muito comigo, porque assim, às vezes a gente está na igreja, a gente participa de tudo, a gente louva, a gente, né, mas a gente às vezes não é liberta, porque era o que aconteceu comigo, eu não era liberta. Eu passei muitos anos da minha vida na igreja,
com o meu coração, sabe assim, muito rancor muitas vezes. Eu tinha dificuldade para perdoar. Eu tinha sede de vingança muitas vezes, diante de situações que eu me encontrei. Muitas vezes eu falava para o Silvano até assim, e ele falava assim para mim, um dia eu lembro que a gente estava chegando em casa, e eu não tinha assim, irmãos, tipo assim, tanto quanto vergonhoso você, né, falar algumas coisas, mas assim, eu era uma pessoa que às vezes eu feria e eu não sentia, sabe, a dor da outra pessoa, entendeu? Eu, tipo assim, era mais ou menos assim, ó, fez alguma coisa comigo, e eu falava, e tipo assim, eu vou tomar satisfação, ia lá e falava, e saía como se fosse, sabe, com a alma lavada, só que eu já estava na igreja, você entendeu? E muitas vezes o Silvano me aconselhava, né, ele falava assim para mim, minha filha, isso não está certo. Eu chegava, mas olha só, isso tudo que ele fez, assim, às vezes que ele não concordou comigo, né, foi muito importante, porque eu chegava e falei, não, mas isso aqui está errado, não sei o que ele falava para minha filha, não é dessa forma, não, mas naturalmente, não sei o que, não, a gente não somos umas pessoas naturais, nunca concordaram comigo. Ele falou, mas nem ele, nem ele, esse negócio está errado, que não sei o que, não sei. Só que assim, a gente vai alimentando com o tempo, né, essas coisas, e assim, para mim era muito, eu penso assim, né, que era muito da minha infância, da minha personalidade, tudo que eu aprendi, porque assim, os meus pais, antes de partir, a minha mãe, né, uma bênção, eu sei que vocês lembram dela, né, pastor? E o meu pai também se converteu poucos dias, acho que 2 meses antes de falecer. Mas assim, os meus pais, eles eram pessoas que eles brigavam com eles e com os outros, né? Então, algumas vezes eles eram presos, não sei o quê. Em casa de briga, entendeu? Eu já fui visitar eles na academia. Era sua mãe, assim, mais pequenininha, assim, mas era uma briga, tipo assim, aí teve uma época também que minha mãe se envolveu com o espiritismo antes de conhecer Jesus, né, assim, lógico, antes de conhecer o Senhor, e era um período muito ruim, a gente ficou todo mundo meio aluado, eu vou dizer assim, né, e tipo assim, isso eu fui levando, eu acho que alguma coisa lá do passado ainda tinha aquilo lá, tipo, eu vivia de defesas armadas, né, de defesas armadas, assim, sabe, falar uma coisa comigo e eu ficar quieta, eu não, sabe, não. Tinha que me defender, porque se eu não me defendesse, entendeu? E era uma coisa muito ruim, mas olha só. Teve um tempo que eu falando com o Silvano, ele falou assim, minha filha, eu vou orar. Eu lembro que a gente estava chegando em casa, eu não lembro se era da igreja. Ele falou assim, minha filha, eu vou orar por você, porque isso não está certo, Jesus está voltando, e aquilo foi me dando o Senhor, misericórdia da minha vida. Só que eu orava e falava assim, tem uma coisa que era bacana, assim, que era interessante, que eu orava, e ele falava assim, Senhor, muda o meu jeito, sabe? E às vezes que eu errava, que eu pedia perdão, Senhor, me perdoe. Eu comecei a lembrar daquela passagem lá, né, da oração do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como a gente tem perdoado, tá? Quando a gente não tem perdoado, né? Ficava daquele jeito assim. Senhor, limpa o meu coração, Senhor, limpa o meu coração. Aí me ajoelhava diante de algumas situações que me causavam, assim, aborrecimento, eu já reagia e tal. Aí começou o Senhor a fazer obra na minha vida. E para mim foi a maior cura de tudo que eu passei, sabe? Nada foi mais importante do que a paz que eu senti quando eu fui liberta. Porque eu comecei a orar e teve um dia que cheguei para o Senhor e falei, Senhor, Pai, eu tô com vergonha de conversar com o Senhor de novo esse negócio, sabe, que todo dia errava, o Senhor me perdoa, tá, me perdoa. Aí daqui a pouco, Pai, me perdoa, eu errei de novo, me perdoa, eu errei de novo, e continuava. Mas teve um dia, e esse dia foi assim, um dia muito especial, porque eu senti a minha libertação, sabe? Eu senti que a partir dali eu já não conseguia mais ferir ninguém com palavras, eu já conseguia
suportar as afrontas, sabe? E foi algo que, foi assim, eu lembro que eu estava em casa, um dia que eu estava bem angustiado assim, a pastora antes mandava aquelas mensagens lá de manhã, né? E a mensagem que ele mandou naquele dia foi assim, ó, sabe, como uma flecha, bateu assim, eu falei, Senhor, aí eu só fiz amém, pastor, me ajude em oração, porque eu tô bem isso mesmo, sabe? E ele falou assim, e ele começou a conversar comigo, me aconselhar. Aí ele falou, Sara, de levar as meninas na escola, ou ia buscar as meninas na escola, quando eu voltar a gente continuou conversando. Na igreja a gente começou a conversar, pastorar, você falar comigo, certamente, mas assim, mas não. Salete, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Pastor, mas isso aqui, como é que eu devo fazer? Salete, vamos orar, e vamos orar. Pastor, mas dá para assim que eu acho que vamos orar, Salete, vamos orar. E um dia eu passei por uma situação que eu não vou comentar essa situação que eu passei, né? Porque eu tive muito ódio da pessoa, sabe? E assim, é estranho porque eu já estava na igreja e tal, e está aqui. E eu senti muito ódio e sede de vingança, mas algo assim, sabe? Algo me tocou naquele dia. E foi diferente, porque a partir daquele dia eu já não senti mais isso. Isso para mim foi a maior cura da minha, sabe assim, tudo que me aconteceu. Eu já não senti. Aí eu passei por uma situação que eu fui afrontada e quando eu parei, eu já não reagi. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, porque estou curada. Estou liberto. Estou liberta. E para a glória do Senhor, tipo assim, aquele sentimento que eu não tinha, ou seja, que eu tinha, não tinha dó, não tinha aquela coisa de falar e depois ficar lá, não. Falar, não, falei o que eu precisava ouvir. Hoje eu já não sinto mais isso. Hoje eu já não, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já não sinto isso. Né? Eu sinto, na verdade, compaixão quando alguém erra, porque às vezes eu olho e me vejo lá no passado, quando eu era assim, ignorante, que ouvia uma coisa, falava duas, né? Mas o Senhor, com misericórdia, está trabalhando a cada dia, né? Na nossa vida a gente está caminhando com o Senhor, né? Já 34 anos. a gente está 34 anos de casado, quase 30 anos. 30 anos de casa, de debate casado e 30 anos de evangelho. Senhor, e é isso, não vou daquilo que é o meu testemunho, a gente tem vivido aí com o Senhor e de uma aí para ver, né? As pessoas não falam. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, está armado aí? Senão eu vou perguntar. Por que é tão difícil para o crente, né? Quando eu pergunto para a senhora, é uma pergunta muito difícil. Porque para o crente é difícil acreditar que ele já passou pelo milagre. A senhora falou, desde o nascimento da senhora foi um milagre. Então já passou pelo milagre. Aí depois dos 12 anos, outro milagre. Né? Aí casou, outro milagre, dos dois. Glória. Porque é tão difícil quando a gente passa uma situação acreditar que o Senhor vai fazer outro milagre. Então, eu acho que é um momento, no meu caso, eu acho assim, é um momento. Tem hora, sabe, que eu acho que todo mundo vive isso de alguma forma, né? Que tem hora que a gente tá com fé, assim, sabe, mas tem hora que a luta, ela tá tão grande que a gente fica meio recuado, assim, meio aquela coisa, sabe, até despertar de novo a fé, né? Porque é uma situação, assim, que tem hora que a gente fica cansado mesmo das lutas e acaba meio que, né? Mas é momento, porque a gente sabe que o Senhor, ele tem todo o poder, né? A gente sabe que nós dependemos dele, ele pode tudo. Eu sempre vejo dessa forma. Igual aquela passagem lá, Senhor, eu fiz uma oração que eu disse, Senhor, se o Senhor quiser, como disse aquele homem lá, o Senhor pode. Então, eu sei que ele pode tudo, mas existem momentos que a gente está assim tão, não sei, sabe assim, Tão fragilizado? Isso, que a gente fica meio, sabe, meio que, não é duvidando, mas parece que não vai acontecer, parece que o Senhor vai falar assim, Fica descrente, na verdade. talvez seja isso, né? Não sei exatamente, mas é algo assim. Nós estamos contando um testemunho da senhora, né? E eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro que um dia, eu entendo porque ele teve aquela reação aquele dia. Isso faz muito tempo. Vocês estavam aqui na porta da igreja, estava fechando a igreja, estava eu, a senhora, o pastor Silvano, e tinha um casal do outro lado da rua brigando.
Faz muito tempo. E do nada essa mulher atravessou, parecia um tiro de bala. Vum! Atravessou a avenida e foi pra cima do rapaz, não bate na mulher, não. E o Silvano fez, meu Deus do céu, nós corremos pro outro lado. Hoje eu entendo. Rapaz, apareceu uma bala, uma bala, atravessou, sabe de carro, usou o que ele foi existe. Não é fácil, tá? Você vai levar desse dia. Eu lembro de alguns episódios. Faz muito tempo. Faz muito Eu tempo. lembro, mas eu não tô passando por essas coisas mesmo, sabe? Assim. Mas a minha pergunta, né? Brincadeiras à parte, foi algo muito interessante. Eu falo só com respeito, tá? Eu não sei falar para você que eu falo que quando a senhora falou que a senhora foi liberta na alma, do sentimento de raiva, de raiva, das marcas que a vida, né, carregou com a senhora. Porque a senhora, detalhasse um pouco mais a diferença daquela velha Salete para a Salete de hoje. Porque a senhora contou muito testemunho de cura, mas a senhora é muito importante. O mais importante de tudo é a libertação da sua alma. Interessa um pouco mais como que é hoje essa nova mulher que tem mudado, né? Na verdade, pastor, hoje é assim, todo tempo, eu sempre confiei na misericórdia do Senhor, mas eu tinha um receio lá no... Realmente se entregar. eu tinha, na verdade, um receio, porque assim, um medo, de certa forma, porque quando eu orava e eu pedia perdão, eu, por um momento, estou bem, mas daqui a pouco tinha uma recaída. E eu tinha medo nessa parte aí, de certa forma, partir como eu estava, né? E assim, depois que aconteceu, a diferença é a paz que eu sinto hoje que eu não sentia antes. Sabe? A tranquilidade de falar assim, ó, estar em paz com Cristo. Às vezes, quando alguma coisa eu só quero estar em paz com o Senhor, eu só quero estar, o meu perfil lá do WhatsApp é bem longo, assim, né? Eu não sei se o pastor já viu, assim, Pai, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo teu, me leva, sabe, pelo caminho da saída da justiça, me guia, é uma história, mas é a minha oração, porque é o que eu quero, ser guiado pelo Senhor. E a diferença hoje é essa, eu não sinto mais os desejos de vingança que eu sentia, porque, eu sinto paz, eu sinto o desejo de orar. Sabe, por exemplo, diante de uma situação que me afronta hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu já não me armo mais, eu vou tomar a providência disso aqui, já não sinto mais isso. Para a glória do Senhor, isso é uma coisa que, para mim, me dá certeza que hoje eu sou crente. Jesus. Sabe, mudou. Posso fazer uma pergunta? Um rabelo. Pergunta para o pastor Zé Silvano aqui. Eita, glória. Para os irmãos que não conhecem ainda o pastor Silvano, é uma benção, né? E músico profissional, né? Baterista. Desde cedo toca aí como profissional. Tanto começou tocando no mundo, né? E hoje o pastor toca na igreja, né? Eu queria saber, assim, qual que é a diferença que o pastor sente de tocar no mundo, né? Quando tocou no mundo, e hoje o pastor louva, adora o Senhor aqui na igreja, juntamente com o seu filho ali aqui, né? Que é músico também, tem a Gleice, né? Que canta também bastante, né? Aqui nem se fala, né? Um dos melhores músicos aqui da igreja, né? E como o pastor se sente hoje tocando na igreja? Hoje eu toco com prazer, né? Antigamente eu tinha prazer sempre de tocar, até quando eu tocava no mundo. Mas era um prazer, assim, passageiro, né? E hoje não, hoje a gente já toca, assim, por prazer, por servir ao Senhor. E todas as vezes que eu subo ali, não sei se os irmãos já perceberam, eu consagro as minhas mãos, eu oro assim, levanto minhas mãos, enquanto eu estou lá, eu paro com um tom, aí eu falo, Senhor, está aqui minhas mãos, porque das minhas mãos é um instrumento de batida, de barulho, não é um instrumento melódico. Então, eu falo que, porque não dá para tirar muita coisa bonita na bateria. Mas eu falo, Senhor, está aqui as minhas mãos, usa as minhas mãos, que eu subo ali com muito prazer, sabe? Muito prazer.
É totalmente diferente do que é no mundo. No mundo era por efeito de bebida. Eu nunca usei drogas assim pesadas, mas o dono da banda levava lança-perfume. Algumas vezes eu cheirei o lança-perfume. Mas eu tocava muito por efeito de bebida, né? A gente bebia para acender, e bebia ali, ficava aceso e eles tocavam. Mas já para o Senhor é diferente. Você sobe ali e toca com prazer. E toda vez que você sobe com prazer, você se entrega ali ao Senhor, faz a tua oração ali, aí, sabe? O prazer de Deus, a Bíblia diz que o prazer do Senhor, ele vem sobre a nossa vida. Aí a gente navega no oceano do Espírito ali, a bênção é grande, tudo flui. Mas eu subo com prazer, tá? De ensinar também os meninos estão ouvindo a São leva de baterista aí que o senhor está preparando. Tem um prazer, eu vejo no Gustavo, que é o filho da. Eu falo para ele, você vai ser o músico que vai ensinar os bateristas aqui, porque eu me vejo nele. Nossa, sei porque ele tem que aprender, o jeito de aprender e tal. Eu estou orando para isso, mas respondendo a sua pergunta, é um prazer, sabe, de ser Deus seu, daquilo que o Senhor me tirou. Eu fico triste quando eu não faço nada, porque eu falei, Senhor, no mundo eu tocava, eu me chamava, eu te chamava e tal, né? E eu fico triste quando eu não toco. Se tiver alguém tocando, amém, eu estou ali intercedendo. Mas se tiver, sabe, eu tenho prazer. Pode ser 2 músicos, eu na bateria ou no violão, mas eu toco com prazer, tá? Eu posso me sentar com 30 músicos na casa do Senhor, assim, ou com 2, eu e mais um. Mas eu toco do mesmo jeito que eu toco, como se eu tivesse com um monte de músico, baixista, tal, 2 teclados. Mas é o prazer de servir o Senhor, de fazer com prazer. E eu acho que isso Deus tem olhado, tem visto. E me deu uma família da linhagem de músicos, né? O Iaquim, a Gleice, o Luca gosta de música, não sei a Olivia, né? Aí já colocou a Carol, que é agora, né? A Carol que já entrou na música. Então Deus vai colocando, mas é pelo sacerdote, pelo prazer que ele vê, né? Porque de mim é que sai eles. Não teria eu ele aqui sem mim, sem essa leste, né? Então, aí Deus vai trazendo essa linhagem do coração do sacerdote, trazendo para a família, e vai espalhando. Aí os filhos vai para os netos, e se eu conseguir chegar nos bisnetos, então vai passando. Isso aí tem sido muito bom, né? Um misericordioso para conosco, assim, eu só tenho que agradecer, Senhor. Eu não tenho, eu falo assim, eu levo a Gleice, minha família na presença do Senhor. Sempre foi motivo de gratidão, Pai, né? E assim, é só gratidão mesmo. A Salete é um milagre. Eu vou só cortar um pouquinho, porque a hora já está acabando, né? Ela é um milagre. Porque ela tem mais testemunho para contar, né? Testemunho de gestação, e tal. Tem muita Então, era essa que eu queria perguntar. Vocês não graças a Deus, para ela não tem exceção. Ela tem mais. Você sabe nós fazer as perguntas? O interessante é as perguntas. Aí vem o rapaz fazer uma pergunta. Faz a pergunta dele. Sabe perguntar? Aí levanta a mãozinha, deixa eu perguntar a pergunta. Aí eu leio. Eu vou fazer uma pergunta agora. A senhora disse que estava com uma enfermidade, né? E te atrapalhou bastante. Depois, pelo que eu entendi, depois do nascimento da Gleice, né? Sim. Também eu entendi que a senhora estava enferma depois que ele nasceu. Ele já foi do coração. Então, como foi isso? Né? Com essa enfermidade e esse milagre? Sim, na verdade, eu estava enferma, né? E um dia eu orei ao Senhor, porque assim, eu tive a Gleice, a gente casou pouco tempo depois, a gente teve a Gleice, né? E a Gleice, quando nasceu, eu já, tipo assim, eu tive uma pré-eclâmpsia, com 38 semanas, os irmãos que não sabem o que é isso, a pressão foi lá em cima e eu comecei a ver as pessoas com vidro, né, assim, para meus olhos ficaram embaçados lá e assim, a gravidez da Gleice foi toda assim, a Gleice é um milagre. A gravidez dela, nos primeiros meses, né, ele estava no serviço e eu ligava para ele, ia lá no telefone público lá do bairro e ligava, não estou me sentindo mal, mas eu já estava assim, ó, o braço dormente, já a rosto ficando dormente, a pressão lá em cima. E chegou lá, os 38 semanas, aí a Gleice foi para o hospital, né, um dia, e fui para o hospital, da pressão estava lá em cima, me mandaram para o hospital, já tive a Gleice, mas foi uma cesárea feita às pressas e eu já, tipo assim, foi
de risco, de muito risco mesmo. Tive pré-eclâmpsia, daí tive a Gleice, aí, por falta de experiência, de conhecimento, pouco tempo depois eu engravidei de novo e perdi a gestação de 8 meses. E aí já tive hemorragia interna. E aí eu fiquei muito mal, tipo assim, um mês pra voltar uma cor normal, assim, as mãos verdes e tudo, né? Mas o Senhor me deu vitória, pela misericórdia dele. Aí, nessa época, né, quando eu já tinha Gleice nasceu em 91. Daí surgiu esse problema, mas, tipo assim, eram crises que me davam aproximadamente a cada 2 meses, entendeu? E eu engravidei do Eliakim, o Senhor tinha falado com o Silvano, e na época eu tomava anticoncepcional, eu tinha parado porque eu tinha me sentido mal, e falei para o Senhor assim, eu tinha um desejo muito grande de ter um menino, né, para formar um casal com a Gleice, que eu tive, a minha segunda gestação era um menino, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu engravidei do Eliakim, mas assim, eu tinha as crises durante a gravidez, o Senhor me sustentava o tempo inteiro, mas eu tinha, às vezes eu passava mal, às vezes, sabe, mas foi uma fase que foi um pouco mais tranquila, né, mas aquela enfermidade estava ali, e passou quase 8 anos, entendeu? E assim, aí depois veio o problema do coração, aí veio a preocupação, né? Tipo, Porque o que eu quero agora entender, né? Mesmo com toda essa enfermidade, olha a criança que veio, né? Olha o tamanho da criança que é, também conhece. Ele era mirradinho, ele era pequenininho. Mas ele nasceu. Ele ficou de repente. Agora tá só Não, então, tipo assim, na verdade, eu acho que na gestação do Eliakim foi até uma fase meio tranquila dessas crises, né? Que eu conseguia me alimentar bem e tal. E assim, o Eliakim nasceu com 4 quilos do sucesso. Ele nasceu de 4 cesáreas, gente. E assim, mas aí, tipo assim, ele depois mesmo dessa fase aí foi que, né, deu as complicações lá, mas vou falar um pouco. Mas é isso aí, eu falo assim, eu vivi milagres o tempo inteiro. Quando eu tive ele aqui, tipo, foi algo tremendo, né? O Senhor tinha mostrado para o Silvano, na verdade eu nem sabia, o Silvano acordou e falou assim, você tá grávida, sabia? O Senhor me mostrou essa noite amparando e eu orei por ele. Aí eu... Quando eu era rigoroso, quando eu orava. Mas a gestação dele aqui foi uma bênção, sabe? A gestação dele aqui foi uma bênção. E aí deu uma aliviada, Deu uma aliviada na enfermidade. Aí depois, tipo assim, foi que ficou forte, né? E tipo assim, e foi o processo mais fácil. A vida dela se enquadra um pouco no livro de Marcos, a mulher do fluxo de sangue. São 12 anos passando o processo, ela passou muito mais. Né? Mas o maior milagre que o Senhor queria fazer na vida dela era esse que ele fez, que foi o milagre da alma. Como ele fez no milagre dessa mulher. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha recurso, tinha tudo, mas ela viveu numa prisão desse tempo, né, do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que quando ela teve um encontro com o Senhor, que foi um encontro de coração aberto, quando ela abriu o coração, foi como aconteceu com ela, o Senhor não curou aquela mulher. O Senhor disse para ela, filha. A primeira coisa que o Senhor falou para ela, deu um título para ela de filha. Então, ou seja, ele estava sarando primeiro o que estava interno. Porque se a gente não está sarado o que está interno, o externo ele vem e continua. Porque o que está interno, muitas das vezes, ele reflete no externo. Né? O coração, a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Né? Então, se você tem aquele coração fecho, rancoroso e tal, então isso gera muito, pela medicina natural, gera muitas enfermidades. Então, mas a maior cura foi essa, quando ela abriu o coração, que nem a mulher do fluxo de sangue. Né? E ela, a Bíblia diz que antes se o Senhor falar com ela, ela contou toda a verdade. Foi um livro que ela também passou, né? Ela chegou diante do Senhor e disse, pai, eu não quero estar desse jeito. Abriu o coração e contou toda a verdade. Senhor, eu sou essa verdade.
eu sou essa mulher amorosa, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Eu já falei muito sempre, e ainda falo, ensino, né? Aquele pessoa me passa para mim, eu passo para ela, filha, é assim, fazer assim, é assim. E graças a Deus tem dado fruto, porque ela foi liberta por isso. E essa mulher do fluxo de sangue, ela foi liberta assim, ela contou toda a verdade. No momento que ela contou a verdade, ela recebeu o título de filha. E aí, se ela morresse naquele momento, ela estava salva. Ela ia morrer com a enfermidade, mas ela estava salva, porque o Senhor já deu para ela o título de filha. Então já foi uma libertação, foi a libertação maior de toda. Era maior do que o fluxo de sangue que ela estava passando. Quando o Senhor disse para ela, filha. Aí a segunda coisa que eu falo, a tua fé te salvou. Ou seja, o teu ato, o teu quebrantamento te salvou. Se você morrer agora, você vai para o céu. Com essa enfermidade, porque a enfermidade não entra no céu. Aí a terceira coisa que ele fez para ela foi, vai em paz e ser curada desse mal. Então foi a cura física. Mas primeiro ele curou o interno, o interior, a alma. Ele chamou ela de filha, ele deu o título, porque ela era serva, ele deu o título de filha. Ele disse, filha, a tua fé, o teu hábito, né, chegou até mim. Vai em paz. Então ainda deu paz para ela. É a paz que, né, eu vos deixo a paz, como ele disse, a minha paz vos dou, né, e ser curada desse mal. Aí no final, pronto, aí ele teve a bênção completa. Mas o primeiro ato foi o que aconteceu com ela, a libertação interna. Passou por todos esses processos, e ainda teve esse daí, que era o mais importante. Era um desejo, e assim, para capar, né, todo mundo cansado. Teve um louvor que fez parte da minha vida muito tempo. Muito antigo. Talvez até eu conheço do Armando Filho. Eu cantava direto nos meus dias que eu estava lá, tinha mais uma, vou dizer assim, uma recaída das minhas atitudes e tal. E eu orava, eu um louvor que eu cantava. Pai, há quanto tempo estás a contemplar o que acontece dentro em mim? Vai toda essa vida, vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer, o mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens, tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti, quero me refazer. Isso foi um louvor que eu cantava sempre, sempre. Era algo que falava com o meu coração. E é isso. Eu acho maravilhoso o Senhor, que a senhora que falou logo no começo, né, que você tinha uma preocupação, né, devido às palavras, pelos momentos da promessa, de vir, talvez ela não veio os seus filhos crescerem, né, ser constituir de família. E Deus foi tão maravilhoso no cuidado que todo esse processo, né, depois de muito tempo de luta, né, mas hoje, né, você pode ver, né, que vocês vivem o melhor. Porque a família, nós está aqui com a gente, graças a Deus por isso, né? Se nossa família está vendo tudo bem, né? Ficou mais, eu seria uma família abençoada, Deus é tremendo, não do que a gente merece, né? É bom, é pai bom. Cuidado, muito bom. Como o Paulo fala, coisas, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tão pouco se meu coração do homem que eu tenho preparado. Futuro de paz, de muita paz. Eu acredito que você seja paz do Senhor, né? Então, todo o processo, meus irmãos, que Deus nos permite passar, é para que o mundo possa ver
Nós somos cartas vivas do que Deus pode fazer. Isso que vamos falar, né, vocês falam de casamento, de família, que Deus realmente fez. Aqui, como eu pude acompanhar, aqui era a mais jovem, né? Então, e vocês moravam nesse mesmo local aqui. Sim. Lembra? Era. O Senhor me preparou para ele vir para casa, e ele sabia, eu sempre soube, né? Ele trabalhar no bairro de. Eu posso até dizer que, mesmo sem saber o que vocês passavam, mas teve uma fase, né, aqui na igreja, dos jovens, que Jesus ouviu a vida de vocês. Uma coisa tão simples. Vamos morar com os jovens. E nós agora de quarta-feira. E daquela semente plantada, né? Eu sou um desses frutos, né? Tem muitos outros, né? Que do partido do quê? Vamos orar. Naquela prova tremenda que Deus sabia, mas Deus usou para poder incentivar uma geração que para alguns era a geração perdida. Mas Deus. Então, Deus é maravilhoso. Então, só temos a agradecer ao Senhor. Vem para você. Amém. Vocês que estão ouvindo, tanto de coisa que foi tão um pouco longo, mas a irmã disse sobre milagre, cura, perdão, renovação da alma. E tudo isso nós precisamos no nosso dia a dia. Tudo isso nós precisamos entender que não somos diferentes disso que ela falou. Muitas vezes nós guardamos rancor no nosso coração. Muitas vezes a gente quer desistir do caminho porque por causa de uma situação, por causa de outra, porque talvez o Senhor esteja demorando, mas nós já fizemos uma pergunta para o Pai. O que é que a gente vai aprender com essa situação? O que é que essa situação vai nos ensinar? O que vai fazer de cada um de nós melhor? Se Ele quer curar, se Ele quer libertar, se Ele quer salvar, mas o importante é que a gente venha entender que a salvação Ele já deu para nós. A libertação também Ele já deu, nós somos livres. As escolhas que nós fazemos, ela implica na nossa vida, implica nas nossas atitudes, no resultado da nossa história. Então, a cada momento, nós temos que refletir e ver quem realmente nós somos, para poder entender e dizer: a minha alma está livre, a minha alma está liberta, eu fui liberto em nome do Senhor. Você que está escutando, você que vai ver no YouTube, isso é a história da vida real. Isso não é milagre fake, não é milagre que as pessoas contam aí para ganhar. Não, isso é uma história de uma família que abriu o coração e que toda semana tem uma história nova, tudo tem um milagre novo. Nós somos isso. Nós somos feituras do nosso Pai Celestial e passamos aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes por escolhas e muitas vezes para aprender, para ser forjado no amor dele. Amém, irmãos? Então, vou fazer mais um último voo. Não fica bravo não, falei brincando. Eu sei. Já tá bravo, guarda o coração, limpa a alma, perdoa eu. Mais bravo que essa mulher aqui. Tá valendo. Na verdade, algumas coisas eu nem podia nem falar, mas o Senhor me trouxe até aqui, né? Eu perguntei se a senhora estava armada, né? Tranquilo. Cada isso que eu vou como forma de gratidão a Deus, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem, nosso Pai Celestial tem feito e ainda irá fazer, nosso Senhor. Eu fico muito feliz porque em ver, né, a bênção dos irmãos, e a bênção é tão grande, né? O pastor Silvano fala, né, irmãos, a bênção é grande, né? E a bênção nos alcança também, alcança toda a igreja também. Eu lembro quando a Catherine começou a aprender o teclado, né? Foi a Carol, né, que começou a ensinar ela a tocar, né? Hoje ela está tocando na igreja. Isso para nós para mim é muito gratificante, né? Saber que a bênção vem até os irmãos e se derrama sobre nós, sobre a cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então vamos louvar esse louvor.
agradecendo ao Pai por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pastor Silvano, para levar essa final, a gente tirar o couro do João, né? Em nome de Jesus. Glória. Amém. Vamos orar. Pai, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem proporcionado nesta noite para as nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem acrescentado, pelos testemunhos que foi dado, Pai. Que a Tua palavra venha surtir efeito para aquele que está, Senhor, precisando ouvir, Senhor, e ser a sua fé edificada no Senhor. Que nos testemunhos que saem, Senhor, mediante, Senhor, o aplicativo, Pai, entre nos corações, nos lares, que Tu possa estar trazendo, Senhor, a esperança para esse coração que pensa em desistir, que pensa em abandonar, Pai. Que Tu possa estar abençoando o Teu povo, a Tua igreja, nos livrando, Senhor, muitas das vezes de cativeiros, Pai. Muitas vidas estão aprisionadas, vivendo em calabouço, vivendo em cativeiro. Senhor, muitas das vezes não conseguimos nem olhar para Ti, Pai. Como disse o salmista, leva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Muitas das vezes, em meio às dificuldades, Pai, nós ficamos desesperados, Senhor, sabendo que o socorro vem do Senhor, que o socorro está bem perto. Assim como Tu estavas bem perto, Pai, das nossas vidas, e o Senhor proporcionou vida para minha esposa, para minha família, para os meus filhos, Pai, para os meus netos, que Tu venha proporcionar vida para a Tua igreja, para os Teus filhos, para aqueles que ouvem neste momento, Senhor, que está com o coração contrito, abatido, que está com o coração aflito, Pai. Que ele venha crer no poder da Tua palavra, que é a verdade que liberta. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, Pai, que te buscou, Senhor, e disse: se tão somente eu tocando, serei curado. Mas que venha nascer esse desejo no coração desta pessoa, Pai. Assim como nasceu o desejo no coração daquela mulher, que venha nascer esse desejo de libertação, de tocar em Ti e ser liberto de todos os males, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, o Teu Cordeiro, é que nós Te pedimos, crendo no milagre do Senhor para as nossas vidas. Que Tu venha abençoar cada vida que aqui está, Senhor. Os Teus filhos, pastores, Senhor. A cada um que aqui está neste lugar, Pai. Que Tu venha, Senhor, nos enriquecer com a Tua presença.
Que nós venhamos a cada dia, a cada instante, Senhor, ser carente do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Fica conosco, Paizinho querido, nessa noite maravilhosa. Tudo te pedimos, crendo no milagre do Senhor para as nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus, o teu Filho amado, o teu Cordeiro, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Alô, Senhor Jesus.